Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Marco Faustino, né? Eu sou um dos integrantes do projeto teatral, que vocês receberam a programação, né, das nossas atividades. E dentro desse projeto teatral que contempla a apresentação da peça Ifigênia Brasileira, uma das contrapartidas foi também fazer uma apresentação, porque Ifigênia, a personagem da peça, ela era historiadora. Então, nós fizemos uma conexão de uma historiadora da ficção, da parte ficcional, com uma historiadora de verdade, que trabalha, uma doutora em História, ela é professora e doutora em História, Maria Antônia, e ela foi convidada a participar desse projeto, trazendo informações, né, para vocês sobre as pesquisas que a personagem Ifigênia fazia em vida, que é exatamente o Brasil, uma terra de conflitos muitas vezes não bem resolvidos, que percorreram toda a história do Brasil, desde o descobrimento praticamente até praticamente hoje, e aí a gente tem consequências disso no nosso tecido social, consequências em questões de violência urbana, questões de desigualdades, enfim, várias consequências que podem ser observadas até hoje na sociedade brasileira. E é sobre esse assunto que Maria Antônia vai falar hoje, ou seja, ela vai tratar sobre essa evolução de conflitos e o que isso representa até na realidade de hoje, até nas periferias que a gente observa, até nas regiões, nas regiões metropolitanas das cidades e nos bairros mesmo de uma cidade tão grande como São Paulo, tá certo? Esse edital foi possível está trazendo a peça Ifigênia Brasileira como temporada para vários bairros aqui da região leste de São Paulo. Foi possível através do edital de múltiplas linguagens da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. E nós vocês vão receber também depois o flyer, com todas as datas direitinho, mas nós estaremos aqui também apresentando a peça mesmo, vai ser dia 15, se não me engano, né? Dia 15 e deixa eu só confirmar aqui a data. Vamos ver se eu não estou falando nada. Aqui vai ser dia 15, e no dia 14 e no dia 16, aqui no Céu Água Azul, que é aqui pertinho. Então, quem tiver interessado, por favor, também é tudo gratuito, né? Faz parte do edital. Então, é isso, vou deixar vocês um instantinho. Sim. Nós temos nossas redes sociais, @Ifigênia a Brasileira, então podem acompanhar as atividades do grupo, as nossas postagens, tudo aquilo que a gente está, enfim, realizando através desse projeto, tá certo? Agora eu vou deixar vocês em ótima companhia. A Maria. Bom, obrigada, gente. Eu acho que o Marco apresentou aqui o projeto. E, para não ficar uma coisa muito chata, né, porque tem um pessoal que não gosta muito de história, né, a gente faz o seguinte, quando vocês tiverem pergunta, ou alguma coisa não ficou clara, ou, enfim, né, quer fazer algum comentário, falar de uma experiência, falar, de repente, de uma coisa que viu, né, pode falar, tá? Então, o microfone, espero que não intimide ninguém. O microfone, como a gente falou, é só para registro, tá? Não é para intimidar ninguém. Então, porque a ideia é que isso seja bom para todo mundo, e principalmente para quem está assistindo, né? Essa é a ideia, tá bom? Então, aqui, o nome do nosso projeto, o nome dessa palestra, Brasil em Brasa, né? Porque brasa sugere aí a questão de fogo, né? Algo que está para queimar, algo que, se soprar, a brasa é isso, né? Se você soprar, o fogo pega. Então, a ideia aqui é trazer alguns fatos históricos, alguns acontecimentos aqui que fazem parte da formação do nosso país e que estão sempre como uma brasa. A qualquer momento pode pegar fogo, a qualquer momento a gente vê um conflito, a qualquer momento a gente vê uma violência. Então, essa é a ideia. Marisa, você pode... Então, da onde surgiu isso? Como o Marco falou, vem da peça Ifigênia Brasileira, e aí vocês podem seguir no Instagram, por favor, né? Se vocês puderem dar uma seguida ali no Instagram, colocar.
E a ideia é a seguinte: a personagem principal do Ifigênia Brasileira, ela é uma historiadora. E é uma historiadora que, lá atrás, na época da ditadura militar, ela atuava como professora. Então, ela era uma professora universitária, então dava aula em universidades. E, por alguns motivos, que assistindo a peça vocês vão entender, mas tem a ver com paixão, essa historiadora ela foi presa, e essa professora, historiadora, né, professora de história, ela foi presa, e ela acabou indo parar no manicômio, né, numa casa, numa instituição psiquiátrica. E ela ficou ali por décadas, esquecida. Ela não tinha família, né, a família não sabia dela, e ela ficou ali esquecida por muito, muito tempo. Até que chega um médico e, por uma determinação, precisam dar um destino para os pacientes. O manicômio, né, a casa de instituição, vai fechar, e os pacientes precisam ter um destino. E o médico, então, quer saber dela, um pouco da história, para saber para onde pode encaminhá-la. E aí ela começa a trazer um pouco da história dela. E aí onde ela vai falando, né, dessa tese, desse projeto inacabado, do estudo dela. E o que era o estudo? O estudo era sobre os conflitos no Brasil. Marisa, se você puder passar. Então, a gente começa com uma pergunta, né? Quem nós somos? Para onde nós vamos? Né? Assim, pode parecer uma pergunta boba, mas não é. E por que é importante a gente saber disso? Isso tem a ver com política pública. Isso tem a ver com decisões políticas. Isso tem a ver com o nosso posicionamento em relação às questões que nos cercam, né? Então, sabendo quem nós somos, né, quem somos nós como país, quem somos nós como Estado, quem somos nós como cidade, quem somos nós como bairro, como comunidade, como família, como grupo, seja a maneira com a qual nós nos identificamos, sabendo quem nós somos, nós podemos ter ideia do que nós queremos. E não queremos as mesmas coisas, porque nós não somos iguais. Porque somos diferentes, e é lícito, e é legítimo, e é normal que sejamos diferentes. Nós não temos a mesma religião, nós não temos a mesma formação, nós não temos a mesma maneira de comemorar, nós não temos muita coisa em comum. Nós temos uma história, mas, no restante, os nossos grupos são muito diferentes. Então, vamos tentar entender quem nós somos como grupo, diante desse universo maior que é a história, que é o Brasil, para a gente poder entender para onde a gente quer ir e como a gente vai chegar lá, né? Então, a conversa aqui é um pouco nesse sentido, para a gente entender um pouquinho o que é Brasil, onde nós estamos nesse Brasil e o que a gente quer desse país, né? E o que a gente quer para a gente e o que a gente quer como ação, né? Então, é por isso que a gente vai falar aqui da história do Brasil. Lembrando que o Brasil não estava dado. Isso aqui foi inventado, foi construído. Não existe uma ideia de Brasil anterior, que a gente está fazendo, assim, que já existia essa ideia de Brasil. Não. O Brasil é isso que está sendo construído no dia a dia, em todos os tempos, né? Em todas as maneiras e formas e lutas e conquistas que a gente tem, né? Então, vamos começar do momento em que essa terra não era chamada de Brasil, em que essa terra tinha gente morando, e que essa terra tinha gente morando de uma outra forma, que não a forma como se morava ou se vivia na Europa, na China, no Japão. Aqui tinha uma outra forma de viver, né? E aí, só para, né, a gente começar, então, aqui eu coloquei esse mapa, que tem aqui alguns grupos linguísticos da população que morava aqui quando os portugueses, que eram os europeus, chegaram aqui nessa terra que depois recebeu o nome de Brasil. Então, aqui, só para efeito didático, né, então, a gente tem um limite de onde é o Brasil hoje. Mas pensa o seguinte, quando os portugueses chegaram, não tinha esse limite, tá? Então, isso aqui era tudo uma coisa só.
E aí a gente vê, cada corzinha dessa aqui é um grupo linguístico, é uma família, né, vamos colocar assim, de povos originários ou povos indígenas, que entendiam a vida de uma maneira bastante diferente daquela que os portugueses entendiam, né? Então, aqui a gente vê que tem Tupi-Guarani, Gê, Aruac, Caribe, Pano, Tucano, né, e outros grupos por aí afora, né? Então, a gente não tem uma única coisa. Então, por isso que, quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando no plural. A gente fala de povos, e não de um único povo, né? Então, a gente está falando no plural. Então, aqui tem uma ideia dessa distribuição pelo litoral brasileiro, que foi onde os portugueses chegaram. Então, quando eles chegaram, eles tiveram contato com essa população. Então, aí a gente vê, mais ou menos, ali onde é São Paulo, a gente tem os tamoios, os tupiniquins, os terminós, aí um pouco mais para cima, onde é Minas, Goitacás, Aimoré, Tupinuquim, Tupinambá, enfim, são vários os povos, e não um único povo. E aí é interessante a gente perceber esse primeiro choque. Quando os portugueses chegam, e os portugueses não entendem, afinal de contas, quem é essa gente que acha que árvore, bicho, terra, água é tudo a mesma coisa. Que gente? Essa gente que não faz diferença. Essa gente que acha que o outro é igual a si e não vê essa separação. Essa gente que acha que terra tem o mesmo valor que gente. Essa gente que preza pelo bem viver. E a ideia de bem viver aqui é uma ideia que não é minha, é uma ideia que está sendo recuperada dentro de uma teoria que se chama aí de teoria decolonial, né? Se depois alguém quiser saber mais, a gente fala mais. É uma teoria que diz o seguinte: para os povos indígenas, inclusive hoje, a ideia que se tem é que a gente deve preservar o bem viver. E o bem viver é viver em harmonia. O bem viver é entender que nós somos todos uma coisa só. Não existe o outro e o eu. Porque se o outro, de alguma forma, ele for morto, ele for prejudicado, ele for aniquilado, uma parte de mim também morre com ele. Porque nós fazemos parte de um mesmo grupo, nós fazemos parte de uma mesma natureza. Se o rio morre, eu não sobrevivo, porque o rio e eu fazemos parte de uma coisa só. Por isso é importante a gente lutar por esse bem viver. Aí vocês vão falar assim, mas os indígenas não se matavam, não tinham guerras? Tinham. E isso estava dentro daquilo que eles entendiam, muitas vezes, como processos naturais. Mas não se escravizava o outro, não matava o outro para tomar posse de alguma coisa. Geralmente era ligado a rituais, né? Quem é o mais corajoso. E se eu comer a carne daquele que é o herói, eu vou, de alguma forma, estar incorporando esse outro a mim. Por isso que tem um ritual da população indígena, dos povos originários. Não é matar o outro para tirar do outro algo que ele tenha, a não ser que seja coragem, a não ser que seja honra, que eu incorporo a mim e ele vive em mim, pela honra, né? Então, este é o bem viver que a gente vê nas populações indígenas. E aí, pode pensar assim, então, bem viver só é possível se a gente estiver fora dos avanços tecnológicos. Não. O bem viver é uma maneira de enxergar o mundo, é uma maneira de enxergar a vida. Então, por esse pressuposto, como somos todos um só, né? Eu cuidando de você, você cuidando de mim, nós cuidando de onde nós moramos, nós estamos em harmonia, nós estamos no bem viver. Então, nesse sentido, consumir pelo consumir, o ter pelo ter, não tem valor, não quer dizer nada, né? Então, esses dias, eu ouvindo aí uma entrevista de um líder de uma das nações dos povos originários, ele disse que ficou, assim, só para ver a diferença, quando a gente pergunta para uma criança, né, o que você quer ser quando crescer, a criança já fala,
É bombeiro, médico, professor, veterinário, enfim. Quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Avô, mãe, pai. Essa é a maior referência. É ser bem, é cuidar do outro. Então, a coisa do cuidado. Então, eu serei, não é eu terei, eu serei. Eu serei um avô, eu serei um pai, eu serei uma mãe, eu serei uma avó, eu serei uma anciã que vai cuidar dessa comunidade. Então, essa é a perspectiva que se tem. E hoje, os povos originários, em grande parte, não aqueles que vivem isolados, eles têm acesso à internet, têm acesso à tecnologia, a GPS e tudo mais, mas isso não quer dizer que deixou de querer o bem viver, que deixou de entender que a terra, a água, é uma coisa só, junto com a pessoa. E aí imagina o estranhamento desse povo que chega com roupa, com casaco, com calçado, com bandeiras, com espadas, com armas, e encontra esse povo despido de tudo, porque não precisa de nada, não precisa levar nada no seu corpo, porque esse povo pensa de uma outra forma, vê a vida de outra forma. Imagina o choque que isso levou. O que pensaram os portugueses em relação a estes que estavam aqui? Nossa, eles são tão primitivos, eles são tão inferiores, que não sabem nem usar roupa, quando, na realidade, quem é inferior é o outro, que tem vergonha e medo do seu próprio corpo. Aqui não precisa ter medo nem vergonha do seu próprio corpo. Eu não preciso disso. Porque eu e o pássaro somos uma coisa só. O pássaro usa roupa? Não. A onça usa roupa? Não. E ela é majestosamente vestida. Por que eu preciso usar roupa? A não ser que seja para me proteger de alguma coisa. Só que os portugueses entenderam exatamente o contrário. Que gente inferior. Nossa, que gente primitiva. Vai ser muito fácil, essa gente não pode tomar conta deste lugar. Olha, é um lugar que está sem ninguém para tomar conta. Nós vamos tomar conta, nós vamos nos apropriar e nós vamos vamos obter riquezas daí, porque aí vem a segunda parte, que, na realidade, é a grande preocupação dos portugueses. Como enriquecer, como tirar do outro aquilo que o outro, na visão deles, não sabe usar. Como eu tiro isso? Como eu faço isso? Veja, é um povo que está tão despido, inclusive de armas, que vai ser muito fácil. E assim eles fizeram. E assim eles foram para cima. E assim eles invadiram. E assim eles aniquilaram. E assim eles mataram. E assim eles trucidaram. E assim eles estupraram. E assim eles não tiveram cuidado nenhum com a coisa do outro, que é, no fundo, a nossa coisa, que é de todos nós. Então, esse aí é o primeiro choque, que é o choque de pensamento. Só que, na realidade, os portugueses não sabiam que os povos que estavam aqui eram muito melhores e viviam muito melhor do que eles. Estavam muito bem, estavam à frente disso, porque tinham uma outra maneira de viver, uma outra maneira de pensar. E esse é o grande choque. Imagina isso? Como é possível ter um povo que vive sem dinheiro? Como é possível um povo que vive sem ambição? Gente, vocês conseguem imaginar uma pessoa sem ambição? Ambição. E qual é a grande ambição dos povos que estavam aqui? Não é que eles não tivessem ambição. Tem a ambição do bem viver. E existia aí, em alguns povos, uma crença de que chegaria um momento que eles chegariam numa terra que nem caçar precisariam caçar, porque a comida já viria para eles. Então, tinha essa crença de que uma hora eles iam chegar numa terra que não precisaria esforço nenhum. Gente, era só viver, é acordar, é desfrutar do ar, é desfrutar da terra, do chão que você pisa, é desfrutar do seu companheiro, da sua companheira, é desfrutar disso. Eles acreditavam que ia chegar no momento que eles iam. E os portugueses querendo o quê? Guerra, fortuna, ouro. Era isso que eles queriam. Onde?
E aí, só para a gente ter uma ideia, assim, não tem dados exatos de quantos indígenas, né, quantos povos originários viviam nessa terra onde hoje nós chamamos de Brasil, quando os portugueses chegaram. Hoje, nós sabemos, pelo último censo, que no Brasil tem 1.700.000 pessoas que se autodeterminam como indígenas, né? E aqui eles estão espalhados nesses pontos vermelhos. Então, a gente vê que na região sul, sudeste, centro-oeste, a gente tem poucos, né? Então, como é que chegou a esse quase nada dessa população? Justamente por essa ação que eu já mencionei, que a gente vai falar um pouco mais agora, tá? Então, dizem, né, a estimativa é que, quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos em torno de 4 milhões de povos originários. Tá? Hoje, então, a gente tem em torno de 1 milhão. 1.700.000, quase 2 milhões de pessoas, e muito concentrado, né, na região norte. Então, e aí a gente tem essa dificuldade, né? Então, a gente vai falar um pouco, neste primeiro momento, deste embate, desta formação do Brasil, que foi feita desta forma. Primeiro, um choque de ideias, depois, um choque mesmo de maneira de vida, e até que se elimina uma dessas vidas, né? Então, assim, os povos originários, eles sofreram diversos tipos de violência. Diversos. Não foi só a violência, aquela mais imediata, aquela do assassinato, aquela do tiro, aquela da faca, né? Foram outros tipos de violência. Os povos que viviam aqui não tinham defesa para uma série de doenças. Então, muitos morreram frutos dessa doença. Gripe, varíola, sarampo e por aí vai. Imagina, a gente viu que foi a pandemia, né? Que morreu gente assim, né, num sopro. Imagina nessa época. Assim, parte do genocídio dos povos originários foi por conta das doenças que os europeus traziam. Outra parte foi pela escravização. Se escravizaram os povos indígenas, né? E aí aqui é uma tela do Debré, de 1830, né, em que ele mostra, em que ele retrata aqui uma família sendo acorrentada, escravizada com base das armas, e vai trabalhar num trabalho duro, né, num trabalho forçado. E aí a gente tem uma das violências. A maneira de resistir dos indígenas foi diversas. Então, alguns foram para a luta, outros se aliaram, outros resolveram fugir. E fugiram, e fugiram, e fugiram, e fugiram, e fugiram, que até hoje a gente tem algumas tribos indígenas que são isoladas, e de vez em quando a gente tem notícia, como essa do ano passado, de 2022, que uma determinada tribo que vivia no sul do Amazonas, que não havia sido cadastrada, que não se tinha registro, foi descoberta, que faz parte disso, de fugir, 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 ir para um lugar que ninguém acha. A gente, às vezes, tem vontade de fazer isso, né? Não sei vocês, eu tenho. Né? De vez em quando eu tenho vontade, eu falo, principalmente se tem filho, né? E, às vezes, a gente olha para o filho, criatura de Deus. E eu vou fugir, você não vai saber notícia de mim. Quem nunca falou isso, não é mesmo? E esses aqui não só falaram, como fizeram. E foram para o fim, né? No fim do mundo, para os europeus. Para eles, não. Atrás da terra do seu bem viver. Né? Então, aqui a gente vê essa notícia de 2022, quer dizer, do ano passado, de uma tribo que estava no sul do Amazonas e que foi descoberta. Era melhor que não tivessem descoberto, era melhor que elas ficassem lá, mas existe toda uma preocupação de que não se tenha contato, até mesmo por conta das doenças. Né? Então, como eu falei para vocês, existem várias formas de resistir. Uma delas, então, foi através da fuga. Outras formas foi através da luta. E aí é luta no corpo a corpo mesmo. Só que, como eu falei, também são várias as tribos indígenas, vários os povos indígenas, e cada um desses povos fez uma estratégia de luta. Alguns se aliaram aos portugueses,
Outros se aliaram aos inimigos dos portugueses, como franceses, holandeses e outros mais que aparecessem por essas terras. A ideia qual era, gente? A ideia era sobreviver. A ideia era sobreviver e garantir a sua terra, e garantir a sua permanência, e garantir que a sua família continuasse viva, e garantir que a sua comunidade continuasse viva. Essa era a ideia, né? Então, daquelas políticas de alianças e conflitos, a ideia era matar e não morrer, né? Ou tentar viver o máximo que podia. Então, aí a gente também vê vários conflitos, né, nessa coisa de alianças e de guerras. Esses conflitos foram registrados por diversas pessoas através de pinturas, de gravuras, que viveram aqui. Existe uma coisa chamada Guerra Santa. O que é a guerra? Aliás, não é nem Guerra Santa, é Guerra Justa. O que quer dizer Guerra Justa? Guerra Justa é quando os portugueses diziam que eles tinham o direito divino de matar, prender, escravizar. Por quê? Porque eles eram de Cristo, né? Então, Cristo tinha dado essa missão para os portugueses. Eles se achavam, eles se diziam. É claro que a gente não vai encontrar nenhum testamento de Cristo dizendo que eles tinham isso, né? Isso é uma interpretação deles. Sim, na época da catequese forçada. Então, vamos supor que aqui a gente tem uma tribo, né? Uma população. E aqui os jesuítas vêm e falam, olha, gente, a gente vai aprender o verdadeiro Deus, a gente vai aprender a verdadeira fé. E as pessoas que estão aqui, tudo bem, aceitam. Ah, então tá certo. Então, aqui não se escraviza, vão trabalhar para os jesuítas, então a gente vai entrar num acordo aqui. Agora, vamos supor se esse grupo fala, não, obrigada, valeu a intenção, mas eu não quero. Eu quero seguir vivendo do meu jeito, eu quero com a fé que eu tenho, eu não quero a sua. Aí os jesuítas falam lá para a coroa, olha, aquele povo ali não está querendo colaborar. Então, aí, a guerra justa, porque é justo matar quem não quer aceitar Cristo. Dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, do século XVI, do século XVII, até do século XVIII, que a gente tinha. E aí a catequese forçada, que é o que você está falando. Sim. Exatamente. Então, você tem aqueles que aceitam a fé jesuítica, eles não são escravizados, mas eles vão trabalhar para os jesuítas, né? Agora, tem aqueles que não aceitam, que de alguma forma resistem, a eles a guerra justa, a eles o peso da coroa, a eles a perseguição, a escravização, né? Então, a gente tem esse embate, né? Então, por isso que é chamado de guerra justa. É justo guerrear com quem não quer aceitar a coroa e a fé católica, né? Nós tivemos vários conflitos, né? E aí a gente pode falar da Confederação dos Tamoios, a gente pode falar de uma série de... A Guerra dos Bárbaros, que foi principalmente na região Nordeste, Norte, onde determinadas confederações, povos indígenas se aliavam e atacavam fazendas, atacavam criações de gado, atacavam, né, uma série aí de possessões portuguesas. Porque eles também tem uma coisa, toda vez que se ampliava a exploração econômica, e a exploração econômica da época era gado e cana-de-açúcar, se tirava um povo daquela região, né? Então, muitas vezes, e aí tem a chamada Guerra dos Bárbaros, que é isso, quando essas populações indígenas elas resolvem contra-atacar. E aí elas matam criação de gado, e aí elas matam portugueses e elas contra-atacam. E aí tem uma coisa interessante, porque é uma tática que depois, anos, décadas, séculos mais tarde, seria chamada de tática de guerrilha. Então, as populações indígenas atacam, né? E aí, quando vem a contraofensiva dos portugueses, eles se espalham. Como eles conhecem o território, para eles é fácil. Aí eles vão se alimentar de frutas, vão se esconder. Então, nessa tática, demorou assim, muitas décadas, quase um século, para se pacificar uma determinada região.
E aí, então, conseguiu pacificar, depois de muitas mortes, e aí a gente tem um acordo, né? E aí foi estabelecido um tratado de paz dessa região aí da Guerra dos Bárbaros, que fica entre Piauí, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Ceará, mais ou menos naquela região do sertão, e aí conseguiram, né, estabelecer um pacto, um acordo, e estabelecer uma paz. E aí, para os povos indígenas que lutavam pela Guerra dos Bárbaros, foi garantido uma determinada terra e uma determinada liberdade, né? E aí, em contrapartida, eles não atacavam mais essas fazendas ou gado português. E aqui eu trouxe uma frase que é do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena bastante importante, bastante atuante hoje, num documentário. Quem tiver aí aquela coisinha vermelha, aquele streaming que passa filme, sabe, aquele vermelhinho? Isso, esse mesmo. Tem lá um documentário que chama Guerra do Brasil, Guerras do Brasil. E tem um documentário que fala dessa guerra contra os povos indígenas, que o Ailton Krenak ele vira assim para o câmera e pergunta assim: não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. A gente está em guerra, você não sabia? Né? E ele fala, só que ele não fala assim, ele fala com uma cara brava. A gente está em guerra. Então, é ilusório, e aí isso é uma participação, isso é uma interpretação das populações, dos povos originários, que falam: nossa guerra não acabou, nossa guerra continua, a gente não está em paz. Essa paz é para quem, meu filho? Para você. Para mim, não. Essa paz não existe para mim. Né? E aí, então, a gente vê aí uma brasa a ponto de ser soprada e virar o quê? Uma grande fogueira. Né? Então, ele fala assim: é uma ideia que te venderam de que a gente está em paz, e a gente não está em paz. E aí eu vou precisar da minha colinha para lembrar de alguns eventos que aconteceram, né, no Brasil de um tempo para cá. Se você puder passar, por favor. Aqui é o massacre dos índios Craôs, em 1940. Aqui é uma foto da época, onde alguns seringalistas, aliás, um fazendeiro seringalista, ele mandou os seus capangas entrarem na aldeia dos índios Craôs e matarem. E eles assassinaram várias pessoas ali. E não aconteceu nada com quem mandou assassinar. O processo demorou. A tribo quase foi extinta, mas tiveram que sair da sua localidade. Aqui, o massacre aos índios Boca Negra, em 1945, em Rondônia. E a ideia era pegar as terras, que eram terras que se consideravam importantes. E também o fazendeiro, né, um fazendeiro, mandou, né, as pessoas entrarem, atirarem e massacrarem. Isso foi um massacre, isso ganhou repercussão e também não deu em nada. E aqui vocês veem uma foto dos próprios, né, executantes da crueldade, onde eles mostram, né, o que faziam com o corpo de um indígena. Esse massacre de 1951, no dos Pataxós meridionais, aconteceu na Bahia, foi uma das coisas mais... não há mais, porque é difícil também a gente ranquear, né, o que é pior, mas foi uma coisa muito covarde. O que aconteceu? O cacique da tribo Pataxó, que fica na Bahia, ele foi acusado, quer dizer, a população, né, foram acusadas de roubo. E aí, por conta disso, algumas pessoas da localidade resolveram fazer justiça. E entraram na tribo, inclusive com o apoio da polícia da região. Entraram, surraram o ancião, né, o cacique da tribo, que era um senhor de 85 anos, prenderam e tacaram fogo na aldeia. Todo mundo conhece mais ou menos como é a habitação dos povos originários, já viram alguma foto, então vocês sabem que aquilo pega fogo com muita facilidade. Eles foram desaldeados, eles foram expulsos por um crime que eles não haviam cometido, mas alguém disse que eles cometeu que eles haviam cometido, e foi o bastante.
E aí, então, a gente tem, né, alguns sobreviventes que contam, que relatam isso. Né? Isso a gente está falando em 51. Massacre do Igarapé, Água Branca, também, em 1963. Vejam, este crime aconteceu em 63. Quem mandou foi condenado em 94. Dá para entender? Então, de 63 a 94, o mandante do crime viveu tranquilamente e gozando de tudo aquilo que ele havia roubado, tirado, esbulhado das outras pessoas. Note, ele foi condenado com 83 anos. Aí uma pessoa de 83 anos, o que a justiça fala? Tadinho, né? Ele está velhinho, fica em casa, né? Só que ele matou... Oi? Pois é. Né? A justiça brasileira depende de com quem é também, né? Porque pode ser um senhorzinho de 83 anos, como aquele cacique do Pataxó, que foi preso, surrado, de 82 anos, também, com a mesma idade. Né? Depende de quem é também. Exatamente. Ou, né? Então, é isso. Depende se é a minoria ou se é a maioria, né? Porque a maioria vai, a minoria não. Né? Então, a gente tem muito disso também. Pode passar. O Massacre do Paralelo 11, eu acho que, das coisas que eu li para fazer pesquisa, para falar aqui com vocês, eu acho que é o pior. Sim, não, tem coisa pior. Mas, enfim, não sei. Não sei o que é pior. Imagina o seguinte, essa terra era uma terra que era... Só? Ai, gente, eu tenho que falar rápido. Imagina o seguinte, essa terra é uma terra que era muito valorizada e tudo mais. Se um esbulhador, vamos dizer assim, teve a brilhante ideia. Como que eu faço para chegar naquela terra que é dos indígenas? Ah, você não pode tirar os indígenas. Não, não posso tirar pela lei, né? Tem outra maneira? E se eles morressem? O que a gente faz? Bom, se eles morressem, não tem herdeiro, né? Não tem posse, não tem herdeiro, tudo bem. Ah, tá, mas não posso lá tirar todo mundo, né? Não, não vou tirar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar comida para eles com arsênico. Eles deram comida com arsênico. Jogaram brinquedos para as crianças, os brinquedos contaminados com doenças para as quais eles não têm resistência. Então, brinquedo contaminado, água contaminada e comida com arsênico. Quando boa parte da comunidade já tinha morrido, então eles entraram com as armas. O nome é genocídio, não é? Então, Marisa, aqui a imagem é ruim, mas isso aqui na época da ditadura militar teve uma parada, um desfile militar. Essa pessoa que está amarrada pelos braços e pelas pernas, aqui naquilo que eles chamavam de pau de arara, é um indígena. Tá? Então, ele servia de demonstração das técnicas do exército, dos militares. E aí foi feito um relatório, o relatório Figueiredo, de 1967 a 1968, em que esse oficial ele narrava tudo aquilo que a população indígena havia sofrido. Só que em 68 teve o AI-5. Tudo isso teve que parar, essa investigação teve que parar. Então, é mais um dos capítulos da tese inacabada da Ifigênia. Isso teve que parar. Esse relatório foi encontrado em 2012, se não me engano, no Museu do Índio, lá no Rio de Janeiro. Aqui também um massacre em 93, da tribo de Hashimu. Aqui é uma foto logo depois do massacre, então vocês olham que o rosto é um rosto assustado. Pode passar. E o mais recente, né, de 2023, que a gente soube dos povos Yanomamis. E aqui vocês veem, eu peguei essa foto, que é uma mãe com uma criança que está doente, e assim o olhar dela, né, um olhar meio sem esperança. O que eu faço com o filho no braço? O que eu faço com isso agora? E a gente tem outra luta, que é do marco temporal, que ainda está na luta. Né? Então, para quem não lembra, para quem não lembra mais ou menos, é o seguinte, Constituição de 1988, que foi um avanço, tá, gente? Foi um grande avanço,
diz o seguinte: os povos indígenas têm direito às suas terras, né? E têm direito que essas terras sejam demarcadas, porque eles precisam de terra para viver, senão o bem viver não se vive, né? No entanto, o que acontece? Mas qual é a terra? É a terra que eles habitam. Aí vem aquelas pessoas que são um pouco de má fé. A gente não pode usar 1500 como como o tempo, né? Porque aí é todo o Brasil, né? Então a gente vai usar quando? Vamos usar 1988. Só que, peraí, gente, essa população ela precisa da sua terra. Então, o marco temporal é uma maneira também de você tirar a terra dessa população, né? Então, tem que saber exatamente qual é a terra que eles vivem, qual é a terra que eles precisam para viver. E aqui tem uma discussão, e eu vou terminando. Infelizmente, só deu para apresentar uma parte, né? Porque, enfim, aqui tem um monte de coisa, só deu para apresentar aqui a parte da população indígena. Infelizmente, não deu para falar dos povos que foram sequestrados e trazidos à força da África, que é a outra parte. Oi? Dá para ir mais um pouco? Então, a gente vai indo. Eu vou apressar aqui o passo. Eu vou apressar aqui o... Então, aqui é só para a gente... Uma discussão que se tem hoje, que as pessoas falam assim, a pessoa advogada não é indígena. Por que ela não é indígena, meu bem? Só porque ela estudou? Ou, para os indígenas, não cabe o estudo? Cabe. Indígena pode estar onde quiser e tem o direito de ocupar os espaços. Todos nós temos o direito de ocupar os espaços que quisermos. Sejamos mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, ou o que for. Nós temos o direito de ser o que quisermos, né? Então, aqui, essa mulher é muito interessante, que ela é advogada dos povos indígenas e ela vai para o STF pintada. Ela vai pintada de guerra. Ela vai, vou para a guerra. É uma guerra. E ela tem direito de ir com as cores da comunidade dela. E aqui é o Daniel Munduruku, que também é um escritor, educador, pensador, que está aí na luta também, dessa luta que não acabou, desse povo que está em guerra, dessa brasa, que pode ser soprada a qualquer momento e pegar fogo. Bom, então o Brasil, né, foi inventado, é uma invenção nossa, é uma invenção com os povos originários, é uma invenção dos europeus, só que não só, né? Infelizmente, tem pessoas que não queriam estar aqui, que não vieram porque quiseram, porque foram sequestradas e trazidas à força. Os africanos não vieram para cá porque queriam. Eles foram sequestrados, em primeiro lugar. Foram tirados das suas terras, das suas vidas, das suas comunidades, enfim, porque alguém achou que era uma boa ideia, né, ganhar mais dinheiro em cima da exploração do outro. Então, prenderam, trouxeram, sequestraram e trouxeram para a América, né, de uma forma geral. No entanto, o Brasil é o que mais recebeu. Então, assim, só para falar, tem uma previsão, uma estimativa de que nós tenhamos recebido mais ou menos mais de 4 milhões de africanos. O lugar onde se recebeu mais africanos nas Américas, com certeza, foi o Brasil. Então, tinham 2 grandes centros de entrada de africanos no Brasil. Aqui na Bahia, né, depois Pernambuco e Rio de Janeiro. E os africanos vinham de diversos lugares da África. E aí, novamente, a gente não está falando de um povo africano, a gente está falando de povos africanos no plural de tudo, no plural de etnia, no plural de leis, no plural de crença, no plural, no plural, né? África não é um país, África é um continente, né? Que a gente chama de continente mãe, porque, né, até onde a gente sabe é que a vida nasce aqui na África. Então, a gente tem 2 grandes regiões, tá? Então, a região aqui dos sudaneses, que seriam mais ou menos essa faixa, e a região do povo banto. Banto por quê? Porque é um tronco linguístico. Assim como a gente tem o latim, né, e tem o português, o espanhol, que são línguas parecidas, a gente tem o banto. Mas nem por isso, porque a gente fala língua parecida, que nós, os argentinos, somos parecidos, né? Muito pelo contrário, a gente tem muitas diferenças, mas temos línguas parecidas, e assim eram os bantos também. Tá? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia,
e que não dá para dizer que os africanos é uma coisa só, não é. Então, aqui a gente tem o Rugendas, que de 1821 a 1825 ele fez uma série de estudos. Então, aqui ele vai destacando os tipos físicos, né, que ele viu, que ele encontrou. E aí tem assim, povos africanos que utilizam marcas, porque era um sinal estético mesmo, ter algumas marcas no rosto. Isso era bonito, isso é estético, né? E tem outros que não. Então, aí a gente tem diversos tipos físicos, né, forma de cabelo, tom de pele, é muito diverso. Aqui já são fotografias já do século XIX, que também foi feito por um alemão, um fotógrafo alemão, em Pernambuco, né, das pessoas que ele via, né, em Pernambuco. Então, novamente, a gente vê o quê? Uma diversidade. Marisa, pode ir. E, assim como os indígenas não aceitaram passivamente, encontraram diferentes e diversas formas de luta, os africanos também. Os africanos tinham várias desvantagens. Primeira desvantagem, não conheciam o terreno. Então, era muito mais difícil para eles fugirem, né, e ir para um terreno que eles não conheciam. Segunda desvantagem, às vezes você tem um grupo que as pessoas não falam a mesma língua. E aí, como é que você se comunica? Então, é segunda desvantagem, né? Então, isso vai dificultando um pouco. Mas, à medida em que tinham, né, que conseguiam, aí eles faziam formas de resistência. E aí a gente tem uma das grandes resistências, um dos grandes movimentos, né, um dos grandes feitos, foi o Quilombo dos Palmares, né? Então, aqui a gente tem uma representação do Zumbi dos Palmares, e o que a gente entende, o que eu pesquisei, é que Zumbi não é o nome de uma pessoa, é um título. É o título de uma liderança, que é uma liderança militar, política e religiosa. E aí, assim, qual é a religião? É principalmente aquela em que valoriza e cultua os seus ancestrais. Então, por isso, o culto aos ancestrais é tão importante, né? E mais um detalhe, a organização do Quilombo dos Palmares, ela não foi feita de forma atrapalhada ou de forma improvisada. Essa organização veio, né, até como uma referência às organizações que alguns tinham e viviam na África. Então, você tem o líder, o Zumbi, você tem o Conselho de Anciãos, que também decidem as coisas ali. O Quilombo dos Palmares chegou em termos, assim, em torno de 20 mil pessoas, tá? Então, em vários mocambos, espécie de bairros, né? Só para a gente ter uma referência, em Recife, nesse momento, tinham 8 mil pessoas. O Quilombo dos Palmares tinha 20 mil pessoas, né? Então, e ali eles tinham toda uma estrutura muito bem organizada de plantar, de colher, de produção econômica, tinham essa estrutura muito bem organizada. E, assim, por um século, várias expedições de vários proprietários de terras, de fazendeiros, tentaram chegar e destruir, e não conseguiram, né? Porque tinha assim um sistema de fortaleza, era uma coisa muito bem organizada. E aí, como é que faz? Só na trairagem, né, minha gente? Só na trairagem. Então, se pega ali o Guga Zumba, que pega a família dele, tortura a família dele, e fala, ó, a gente só vai negociar, só vai devolver sua família se você entregar o Palmares. Ele resolve fazer um acordo, e aí o Zumbi fala, não, eu não faço esse acordo. O Zumbi pegou quem veio com ele, né, quem o seguiu, e ele fugiu para um outro território ali próximo. Ali o território onde ele estava era assim, tinha uma cachoeira, tinha uma gruta atrás da cachoeira, ele foi para essa gruta, quer dizer, só chegava ali quem sabia, e novamente, na trairagem. Um dos seus amigos foi pego, né, foi torturado, até que uma hora, né, como diria Zé Ramalho, na tortura toda a carne se trai, né? E foi torturado, e ele acabou dizendo onde que estava o Zumbi dos Palmares, e aí o Zumbi foi morto, decapitado, né, e serviu como exemplo. Por isso que o símbolo de Zumbi é tão importante,
né? Por isso que é importante a gente ter a referência do dia 20 de novembro como o dia do zumbi. Não só por ele ser um símbolo. O símbolo também dá esse caráter de que é uma coisa extraordinária, mas é porque é um herói. E, nesse sentido, é importante a gente ter esse reconhecimento dessa heroicidade, né? Oi? Que o pai, não sei se é verdade, que o Zumbi dos Palmares também escravizou. Tinha. Mas aí a gente tem que falar o seguinte. Na África existia escravização? Existia. Só que era um outro tipo. Qual é a grande diferença da escravização dos europeus? Ele tira da pessoa o caráter de pessoa e transforma a pessoa numa mercadoria. Essa é a grande diferença. Então, você não tem família, então você não tem nada. Você pode ser negociado, o seu corpo, a sua alma, enfim, né? Pertence àquela pessoa que tem o domínio e te comprou. Na África existia, principalmente, quem era escravizado? Por dívidas ou por guerra. E a dívida não necessariamente passava para os seus filhos, e ela podia ser resgatada. Em alguns casos, essas populações eram absorvidas pela comunidade, né, pelo povo que havia escravizado. Então, isso não era algo que era um comércio, não se fazia dinheiro, não se enriquecia com isso. Tá? Aí o Zumbi teve, principalmente, pessoas que acabavam sendo presas, inclusive, na luta. Então, acabavam entrando para Palmares, né? E ali tinha um trabalho forçado, sim. Tá? Prisioneiros de guerra. Muito mais nesse sentido do que propriamente no sentido de mercadoria. Não é uma mercadoria. Então, não se perde da pessoa o direito da pessoa ser pessoa. Dá para entender? Essa é a grande diferença. Muitas pessoas falam, assim, na minha opinião, hipocrisia. O que está falando? A África escravizava? Não, meu filho. Na Europa também escravizava. Aliás, o nome dos povos eslavos, né, vem da palavra slave, que é de escravo. Então, por isso, a gente pode falar ali, né, do leste europeu, que devem ser escravizados também, que era lícita a escravização deles, não. Isso ninguém fala. Mas os povos eslavos, que é do leste europeu, vem da palavra slave. E eram brancos. Brancos. Tá? E eram brancos, exatamente. Né? Então, ninguém fala isso. Né? Bom, e aí uma provocação. Toda favela tem um pouco de quilombo? O que vocês acham? A gente mora na Tiradentes, né? A gente mora na Tiradentes. O que vocês acham? Todo Tem? Brasil tem. Tem por quê? Porque a gente é descendente deles. Querendo ou não, a gente tem um pingo dele no nosso sangue. Porque a gente é descendente, por que mais? Várias comunidades, assim. Várias comunidades, cada uma delas com uma característica própria. O que mais? Onde fica o povo oprimido, ó. Onde fica o povo oprimido, que está tentando o quê? Resistência. E eu acho que a grande palavra é a resistência. Resistência contra todas as adversidades. A luta da sobrevivência. Com a luta da sobrevivência e por uma vida decente, por uma vida justa, por uma vida correta, por uma vida melhor. E pelo pouco recurso que a gente tem dentro das comunidades. Pelo pouco recurso, que os recursos, às vezes a gente não tem nem a coisa básica. O que eu estou falando de básica? Água. Esgoto. Né? Que seria o básico do básico do básico do básico. Porque falando de longe, assim, fica parecendo que é uma coisa muito distante. Agora a gente, como mora aqui na Tiradentes, a gente sabe que tem esgoto céu aberto, tem gente que não tem uma água encanada. Isso é muito fácil a gente ver aqui na comunidade. A gente não está tão distante assim para poder ficar comparando de longe. Então é uma visão de perto que a gente vê. Dentro da comunidade a gente vê falta de acesso. Tem muitas pessoas que não têm estudo. Um pouco mais velho, não muda nem 1 ou 2 décadas. Pessoa que já não tem um estudo, parou na segunda série, porque teve que começar a trabalhar cedo, um esgoto a céu aberto, assim, na rua de baixo. Então, quilombo é uma palavra que já chega bem perto da comunidade que a gente está, né? E é interessante, né, porque é uma coisa que está na Constituição, né? Então, a gente não está falando de 1500, a gente está falando de 1600, a gente está falando de 1700, a gente está falando de 2023, e a gente está falando, por exemplo, da maior metrópole do país.
Né? É disso que a gente está falando. A gente está falando do sonho do Brasil. Vou para São Paulo para poder conseguir emprego. Sim, é disso que a gente está falando. E nesse ponto, a nossa luta com a luta dos povos originários está comum. A gente precisa de recursos básicos. A gente precisa melhorar a maneira como a gente interage entre a gente, como a gente distribui nossas riquezas e a maneira como a gente vive no nosso espaço. Né? Não dá. Uma cidade tão rica, um estado tão rico quanto esse, não dá para negar para uma parte da população o acesso à água. E é interessante que eu vi uma entrevista da Marina Silva, né, no Mano a Mano, não sei se vocês conhecem o podcast do Mano a Mano, e é uma entrevista da Marina Silva, e ela fala o seguinte: a água é um mistério, né, ela é evangélica. Né, ela fala, a água é um mistério que a Bíblia não diz, porque quando Deus fez o céu e a terra, a água já estava lá. E diz que o Espírito de Deus caminhava sobre a água. Então, a água é anterior à terra. E ainda querem privatizar. E ainda querem privatizar a água, né? Então, é isso, a água é anterior. A água é de Deus, está junto com Deus. Não foi Deus, não aparece na Bíblia que Deus tenha feito a água, Deus não criou. Deus, ele pairava sobre a água. Né? Então, isso é uma coisa mais do que divina que tira. Muito rico. A água nós temos a melhor terra e o povo carismático, porque veio a pandemia, não nos frustrou. Todo mundo colocou o paninho branco e nós só queríamos paz, enquanto uns e outros queriam guerra, matar. E ainda está, né? Então, aí nesse ponto, a gente vê que como a nossa luta ainda é constante. Essa né? é uma visão que a gente tem que ter mesmo, porque ela falou da pandemia como se fosse uma coisa distante, mas a gente ainda está na pandemia. E a gente ainda está nessa visão que é distante. A pandemia, mas a gente ainda vive a pandemia. Pode ser que a pandemia tenha sido controlada, mas a gente tem outras doenças. Agora tem uma outra variante chegando, né? E aí a gente tem assim, quantas crianças e aí não foram vacinadas? Quantas pessoas não foram vacinadas? Interesse de quem matar o povo pobre de doença? Aí a gente vai lá atrás nos indígenas, que se mandava matar e dava brinquedo contaminado, com doença, para as crianças morrerem, para o povo acabar, para o povo perecer. E aí uma coisa que eu esqueci de dizer é que se tinha certeza que o povo indígena ia acabar. Então, tudo bem, era uma questão de tempo. Ou eles são absorvidos ou eles acabam. É uma questão de tempo. Né? Bom, só passar um slide, deixa eu só ver aqui. Não passa esse, pode passar. Bom, aí a gente tem a luta do povo indígena, preto, pobre, em diversos momentos do Brasil. A gente tem a conjuração baiana, ou a conjuração dos alfaiates. Marisa? Né? E diferente da conjuração mineira, né, do Tiradentes, o Tiradentes virou símbolo da República. Na conjuração baiana, esses 4 homens foram enforcados e esquartejados, né, como Tiradentes. No entanto, não viraram símbolos. Pode passar. A revolta de 1817 em Pernambuco, que começa pela elite, mas depois o povo pobre, preto, né, vai para as ruas também, né, e aqui eles queriam liberdade, aqui tem uma reivindicação também de uma forma de república, não mais uma monarquia, né? Então, na luta já. Né? E, a despeito de tudo isso, com tudo isso, nós seguimos fortes, nós seguimos firmes, nós seguimos na luta e com festa. Aqui é uma imagem da festa junina de Campina Grande, porque o nosso povo é esse, nosso povo luta, nosso povo, né, vive, resiste, persiste e festeja, cada um à sua maneira. É isso, minha gente. Obrigada.
Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Marco Faustino, da CIA Compacto, né? Nós estamos aqui por conta do convite, né, que a gente fez aqui à Casa de Cultura para estarmos aqui. Então, temos muito a agradecer ao pessoal da Casa de Cultura que nos recebeu nesse projeto, nessa palestra da Maria Antônia, que já vamos comentar sobre o que se trata, né? E esse é um projeto Ifigênia Brasileira, é uma das contrapartidas do projeto. É um projeto que foi contemplado pelo edital de múltiplas linguagens da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Cultura, pela segunda edição, né, desse edital. E é uma peça teatral que vai aos palcos, né? Temos os flyers ali com todos os endereços, depois, para quem se interessar em querer conhecer a peça teatral, inclusive vai ter uma apresentação aqui dia 15 também, em outros lugares da região leste, e através desse edital é que foi possível a gente estar tanto apresentando Ifigênia, né, a peça teatral, como trazendo a palestra da Maria Antônia, que é uma historiadora, doutora em História, ela é especializada nos assuntos que nós vamos trazer. E o que traz Ifigênia, né? Ifigênia traz a questão, um dos motes de Ifigênia, que é a personagem Ifigênia, ela era historiadora também e pesquisava coisas e questões brasileiras. E ela era muito interessada na questão, na evolução dos conflitos que aconteceram na história do Brasil. Conflitos, questões, guerras e questões mal resolvidas e que acabaram gerando, com o passar dos anos e dos séculos, acabaram gerando consequências para situações que nós vemos até hoje. Situações que, inclusive, em relação eu chamaria de má distribuição de renda, questões ligadas à violência, questões urbanas, questões de desagregação social, que a gente observa hoje e que foram consequência de um processo conflituoso, mal resolvido, sob muitos aspectos, mal resolvidos na questão brasileira. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A gente vai passar uma listinha, tá? Só para vocês, porque é importante para a gente, né? Só para vocês indicarem o nome de vocês, tá? E depois, no final, quem quiser preencher não é uma avaliação, mas um comentário que a gente pede, se alguém que nos ajuda a ver como foi para vocês terem participado desse processo, tá bem? Mas isso a gente vai passar no finalzinho. Agora, durante a apresentação, ela já passa a listinha. Fiquem com Maria Antônia, então. Bom, boa noite, né? Prometo não... Já falei com o pessoal, eu sei que vocês estão aqui para o samba rock, né? E, assim, prometo não ser muito chata, né, não demorar muito, mas, como o Marco falou, estou aqui para falar um pouco de história do Brasil, porque é o que eu sei fazer, né? Eu sei falar de história, cada um sabe fazer uma coisa, né? E eu sei falar de história, e eu sei, né, dar aula, e é isso, por isso que eu estou aqui, né? Então, o título da palestra é Brasil, Terra em Brasa, né? Por que brasa, gente? O que é uma brasa? Brasa é aquilo que tem um fogo guardado, né? Então, é aquilo que, quando você sopra a brasa, ela explode, ela libera fogo. Então, aqui a ideia é de que a gente tem um país formado muito em cima de brasas, que a qualquer momento pega fogo em determinados lugares, em determinados contextos. Então, a gente está sempre por uma brasa. Essa é a ideia, por isso o título, né? Então, aqui eu vou falar a partir do processo de independência, porque à tarde a gente já teve a primeira parte, então essa daqui é a segunda parte. Então, que eu começo ali da independência, né? Quando o Brasil, enfim, tem a independência em relação a Portugal, e vem até os dias de hoje, tá? Então, é por isso que vocês vão ver que já teve uma parte anterior, então, agora, é essa segunda e última parte. Pode ir, por favor. Então, como o Marco falou, essa palestra faz parte de um projeto, né? Um projeto teatral, aqui do Ifigênia Brasileira. E por que a palestra? Porque o que tem a ver história com a peça? Na peça, a personagem central, a protagonista da peça, né, do Ifigênia, a Ifigênia, ela é uma professora, né,
pesquisador em história do Brasil, que lá atrás, na época da ditadura militar, por várias questões, que aí quem quiser ver a peça vai poder entender melhor, ela foi presa, e como ela não tinha família, enfim, ela foi mandada para um manicômio, e aí ela ficou por décadas, até que um médico vai tentar entender a história dela, porque o manicômio vai fechar, e eles precisam dar um destino para os pacientes. E o médico tenta entender a história dela, e aí a peça começa. Então, eu estou aqui mostrando, uma parte, mostrando o que era essa tese da Ifigênia, o que ela estudava. E a Ifigênia vai falar na peça que ela estudava isso, os traumas, os conflitos, aquilo que não foi resolvido, aquilo que é mal dito, no sentido de mal falado, mal conversado, mal explicado. Então, é disso que a gente vai tentar falar hoje. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falarei, vocês já até ouviram. Então, é assim, dando um panorama de como é essa brasa que a gente vive. Então, é sempre partindo de uma pergunta: quem somos nós? O que nós queremos? E por que é importante saber isso? É importante porque, no momento em que a gente sabe quem a gente já tem e para onde a gente quer ir, a gente já tem um caminho, mais ou menos, do que a gente pode escolher, do que é melhor para a gente. Quando a gente sabe quem a gente é e para onde a gente quer ir, a gente faz melhor as nossas escolhas. E as nossas escolhas em todos os sentidos, principalmente em termos de política pública. Aquilo que vai ser melhor para a gente, aquilo que vai ser melhor para a minha comunidade, aquilo que vai ser melhor para o meu bairro, aquilo que vai ser melhor para a minha cidade. No momento que eu conheço isso tudo, eu consigo escolher melhor. Então, isso também é um dos objetivos de história de uma forma geral. Tá? E a gente, começando lá pela independência, não tem a figura do Dom Pedro aqui. Tá? Não tem a figura do Dom Pedro, por quê? Porque ele não é o único personagem da história de independência. Quando a gente está falando aqui de independência, eu estou falando de uma separação política e econômica do Brasil em relação a Portugal. E o Dom Pedro não foi o único protagonista, não foi o único personagem, não foi a personagem principal. Então, vários conflitos aconteceram antes e que deram espaço para essa independência. E tem um processo de independência que é muito importante, que pouco se fala, principalmente aqui no nosso estado, que é a independência da Bahia. Então, a Bahia fez uma luta. De fato, na Bahia teve luta pela independência, que durou mais de um ano. O processo de independência na Bahia começa um ano, assim, em 2022, ali em fevereiro de 1822, e dura até setembro de 1823. E as pessoas estavam lutando, de fato, contra os portugueses. Então, isso não foi uma coisa fácil. E aí a gente tem vários personagens que são esquecidos da história. Então, a gente vê aqui personagens mulheres, que a história tende a esquecer, a invisibilizar, negros, que a história tende a esquecer, a invisibilizar, e pessoas oficiais de baixa patente também. Então, o processo de independência é um processo maior e que não é simplesmente feito pelo Dom Pedro. E aí é interessante a gente falar o seguinte: o Brasil, o processo de independência do Brasil, ele não aconteceu isoladamente. Então, tinha independência no Brasil, mas também, no mesmo momento, a Argentina se tornou independente, o México se tornou independente, vários países se tornaram independentes. Mas teve um país, em particular, que inspirou todas essas rebeliões, todas essas revoltas, e é muito também mal conhecido, que é a Revolução e Independência Haitiana, que demorou de 1791 a 1804. E o que o Haiti tem a ver com a gente? Tudo. Por quê? Porque o Haiti era uma colônia francesa, a maior parte da população, 90% da população, era constituída de africanos que foram sequestrados da África e que foram levados contra a sua vontade para o Haiti. E ali no Haiti eles tomaram conhecimento que lá na França o povo estava fazendo uma revolta para que a população tivesse direito. E aí os haitianos falaram assim: opa, eu também quero isso.
Então, se eles podem ser livres, se eles podem ser cidadãos, por que eu também não posso? E aí os haitianos, a população negra haitiana, fez uma revolta, fez uma revolução, proclamou a independência do Haiti. E quem eram as lideranças? Homens negros, né? Então, aí a gente tem essa revolta, e aí eles pegaram, né, a elite francesa, os colonos franceses, e falaram, tchau, vocês não mandam mais aqui. E a gente tem duas lideranças, né, principais aqui, que é o Toussaint Louverture e o Jean-Jacques Dessalines, que comandaram, que fizeram isso. Então, vejam bem, essa independência do Haiti acabou repercutindo aqui também. Isso acabou provocando um medo muito grande, principalmente nos donos de terra brasileiros, que dependiam de trabalho escravizado. Eles falaram, se isso aconteceu no Haiti, por que não acontece aqui no Brasil? Né, tem até uma historiadora que escreveu um livro chamado Onda Negra, por causa do Haiti, Medo Branco, né, medo dos fazendeiros, medo das pessoas que tinham ali propriedades. Isso acabou repercutindo de que forma? As pessoas, né, e as autoridades começaram a ter uma atitude muito mais belicosa, muito mais aguerrida contra a população negra, com medo de que aquilo que aconteceu no Haiti voltasse a acontecer aqui. Então, a vigilância foi maior, o processo, né, de repressão também foi maior, ficou maior aqui no Brasil. Bom, feita a independência, feito o império, aí a gente vai ver políticos só brancos e homens. E é isso que começa a formação política das instituições políticas brasileiras. Mas o Brasil não é feito do jeito que estes líderes querem. O Brasil é feito na rua, o Brasil é feito no campo, o Brasil é feito no comércio, o Brasil é feito no dia a dia. Por isso que a gente fala que o Brasil foi formado, mas não foi inventado por essas pessoas. As pessoas até tinham uma ideia do que deveria ser o Brasil, mas o Brasil não é exatamente aquela ideia que eles tinham do que deveria ser o Brasil. Então, aí a gente vê, entre eles, havia conflitos também. Então, tinham aqueles que defendiam a monarquia, tinham aqueles que achavam que a gente não tinha que ter rei, tinha que ter presidente, tinham aqueles que eram a favor dos interesses dos portugueses, aqueles que achavam que não, que a gente tinha que se aliar aos interesses dos norte-americanos ou dos ingleses. Não era, então, uma coisa homogênea entre eles também. Tá? E aí a gente vai ver que, nesse período, estoura uma série de revoltas no Brasil. Né? Cabanagem, ali no norte, Balaiada, Sabinada, Farroupilha. Uma parte dessas revoltas, elas começam por divergências nas lideranças. Então, os líderes políticos locais começam a degladiar, a brigar entre si. E aí, nesse sentido, acaba tendo uma participação da população. A população começa, opa, eu também quero brigar, eu também entro na luta. Né? E aí sai do controle, com exceção da Farroupilha, que a Farroupilha não. A Farroupilha foi feita por estancieiros, grandes fazendeiros que não concordavam com aquilo que estava sendo feito pelo Rio de Janeiro. Né? Mas aí, cabanagem, por que cabanagem? Por causa de cabanas, por como as pessoas viviam. Né? Balaiada também, por causa das pessoas que faziam aqueles cestos, aqueles balaios. Então, eram essas pessoas que estavam ali na luta. Né? Sabinada, então, aqui já é por conta, né, de um jornalista, Sabino, e nessa Sabinada, ele tinha a intenção, né, de mudar o poder, a forma como o poder estava colocado, só que ele não falava nada de abolição da escravidão, né, não para todos. Então, aí é um problema. Então, nem todas essas revoltas tinham como interesse a população, mas aí a gente vai ver como a população também ela vai fazendo as suas próprias revoltas. Né? Então, a forma como é estruturada esse segundo reinado, né? Então, essa monarquia é hierárquica, escravocrata, excludente, bastante concentradora de riquezas, né? E pouco aberta a mudanças, principalmente a mudanças que pudesse fazer com que o poder econômico dessa gente fosse
de alguma forma, questionado. Pode passar para mim. Aí a gente vai ver uma das primeiras revoltas, é a revolta dos malês. Vocês conhecem, gente? Alguém já ouviu falar da revolta dos malês? Não? A revolta dos malês é uma revolta bastante interessante. Ela aconteceu na Bahia, né? Então, na época ainda da escravidão, e a gente sabe o seguinte: os africanos que vieram sequestrados e vieram à força para o Brasil, não vieram só de um lugar da África. Né? A África não é um país, a África é um continente, assim como a América é um continente. Então, a gente não pode falar que a Argentina, que é vizinha do Brasil, é igual ao Brasil. A gente não pode falar que o Peru é igual ao Brasil. Somos diferentes. E a mesma coisa acontece na África. Então, os povos que vivem do norte da África tinham determinadas línguas, crenças, e diferente daqueles que viviam abaixo do deserto do Saara, né? Porque no continente africano a gente tem uma grande divisão, que é o deserto do Saara, que faz aí uma grande divisão. Então, a gente não pode falar que são todos iguais, não. Alguns, né, destes africanos vieram do norte da África, então, que são chamados de malês. Parte destes foram para a Bahia, mas eles não eram os únicos ali. Tinha gente também, né, principalmente da África, abaixo do Saara, que também estava na Bahia. E eles, descontentes com os tratamentos que eles recebiam e inspirados lá naquela revolta haitiana que eu falei para vocês, eles falaram: e se a gente fizer a mesma coisa aqui? E se a gente tomar a cidade? E se a gente tomar a cidade, tomar a prefeitura, tomar os prédios da administração e impor a nossa ordem, e impor a nossa vontade aqui? Vamos fazer? Vamos. Bora lá? Bora. E aí foi, então, a revolta dos malês. A revolta dos malês, então, ela é registrada principalmente por estes homens que vestem os abadás. Então, o abadá é um tipo de roupa típica do norte da África, né, que são esses camisões compridos, né, que era a maneira como, né, os malês se vestiam. E tem um dado muito interessante: os malês eram islâmicos, né, então, que a gente chama de muçulmano também. Eles sabiam ler e escrever, porque para ler o Alcorão, né, e um muçulmano deve saber ler o Alcorão, ele tem que ler e escrever, coisa que a maioria aqui na Bahia não sabia, né, nem na Bahia, nem no Brasil. Então, os africanos sabiam ler e escrever, e os colonos, muitas vezes, né, que os tutoravam, né, que os comandavam, que tinham sobre eles poder de vida e de morte, não sabiam ler e escrever. Portanto, negro não podia saber ler e escrever. Então, havia uma proibição de que escravizados soubessem ler e escrever. Mas os islâmicos sabiam e eles escondiam. E parte dessa revolta foi organizada na escrita que os brancos não conseguiam entender. Então, olha só como é isso, né? E eles realmente organizaram, tomaram a cidade, só que não deu certo, porque houve uma traição, uma determinada pessoa, né, antecipou os fatos, né, para um governador, e eles foram surpreendidos. Alguns foram deportados para a África, né, a maioria morto, e não deu, quer dizer, não conseguiram tomar a cidade como era, né, a princípio. Só que ficou no imaginário. Se existe a ideia, existe a possibilidade. Isso é uma questão de tempo, né? Então, ficou essa ideia de que eles poderiam tomar a cidade. E aqui a gente tem uma figura muito importante, que dizem que ela participou, né, da revolta dos malês, que é a Luísa Maim. Aqui na porta, a gente tem uma figura de um homem, bem aqui na porta, logo na entrada. Vocês sabem quem é? É o Luiz Gama. Então, nessa porta principal, a gente tem a imagem do Luiz Gama, do lado da porta, né? E vocês sabem quem foi ele? Ele foi um ex-escravizado que lutou pela liberdade. Ele libertou centenas de africanos ou afro-brasileiros, né? E como advogado. E ele era filho da Luísa Maim. Tem um filme, acho que na Globoplay, se alguém tiver interesse, que chama Dr. Gama. E vocês vão ver, a história dele, gente, é fantástica. Porque esse menino nasceu livre, a mãe morreu, aos 9 anos ele foi vendido pelo pai,
pai era branco, e o pai, em dívida de jogo, vendeu o filho com 9 anos vem para o Rio de Janeiro, acaba chegando em São Paulo, acaba, tendo ali, vai morar com uma família, enfim, ele já tinha aprendido a ler um pouco com a mãe, que a mãe sabia, por conta dos malês que eu falei para vocês, e ele começa a estudar na casa, tem livros, e ele começa a estudar, e ele se torna um douto, quer dizer, com um conhecimento reconhecido assim, de direito. Ele não podia advogar sozinho, mas ele podia advogar com alguém que fosse reconhecidamente um advogado. E ele usou a lei para libertar o povo dele. Porque ele, por exemplo, conseguiu liberdade quando ele conseguiu provar que ele era livre, que ele nasceu livre, melhor. Então, olha que importante que é conhecer a lei, falando aqui do Luiz Gama e a Luísa Maim, por isso que tem essa personagem, que é uma personagem tão forte na história do Brasil. E, assim, quando a gente está falando de escravidão, de história colonial, de história da escravidão, é muito comum a gente ver o martírio, a gente vê o sofrimento. Mas é importante a gente falar da resistência, da luta. Isso não é uma coisa fácil, não foi uma coisa fácil. O povo resistiu, o povo lutou. E o povo conseguiu resistir de diversas formas. Uma das formas de resistir é a capoeira. A capoeira era proibida, não podia jogar capoeira. Então, aqui nessa imagem, que é de acho que é em inglês, ele faz essa imagem, aqui vocês veem 2 homens jogando capoeira, e aqui já vem a polícia para separar. Não pode. Agora, olha que coisa interessante. Aqui, o que eles estão fazendo se vocês não soubessem, não tivessem visto capoeira antes? O que eles estão fazendo? O que parece? Uma dança. Então, qual é a maneira de disfarçar a capoeira? Bota a música, bota um gingado e vira o quê? Uma dança. Então, vamos dançar capoeira, não vamos jogar capoeira. Mas os passos são de capoeira. Então, é uma resistência. Você fingir que uma coisa não é aquilo que ela é. Então, nosso povo, o povo brasileiro, foi forjado muito em cima disso também, nessa resistência, de fazer a sua luta, mesmo disfarçando ela de uma coisa mais bonitinha. Que aqui, então, a gente vê jogar capoeira, aqui Rugendas, que desenhou, e não parece que é capoeira. Então, você vê como é diferente da anterior. Por quê? Porque capoeira era proibida. Assim como era proibido adorar os seus antepassados, ou culto aos seus antepassados, através dos orixás. E aí, então, a gente tem outra forma, o sincretismo religioso. E o povo foi resistindo. O que é isso? É uma tentativa de se manter vivo, manter a minha cultura, manter a minha fala, manter a minha religião, o meu modo de ser vivo. Pode passar. Só que nem sempre é possível fazer isso sorrindo. E, às vezes, o povo ia para cima, principalmente quando a violência é muito forte. Então, a gente teve também, nesse período, vários motins, a gente tem um registro de vários fazendeiros que foram assassinados, por conta da violência colocada contra a população, principalmente a população escravizada, e aí houve resistência. Então, o ambiente não era um ambiente calmo. Então, quando às vezes as pessoas falam, fazem novelas lá da época colonial, a gente tem a impressão de que é uma coisa muito calma, mas não é. Aquilo ali estava assim, como uma brasa. A qualquer momento você sopra a brasa e pega fogo. Então, da mesma forma, aqui na história colonial, quando a gente fala, então, na época que o Brasil era colônia, que a gente tinha o imperador, estava tudo ali para pegar fogo a qualquer momento. Pode passar, por favor. E aí começa, principalmente no século XIX, começa todo um movimento dizendo assim, gente, não dá para manter a escravidão, porque não dá para ter polícia para vigiar a população afro-brasileira o tempo todo. Não dá para manter essa população fechada, trancada o tempo todo. Não dá. E aí começam a vir as pessoas dizendo, gente, isso não é humano. O mundo mudou, não é possível se manter isso. Lembrando que o Brasil tem escravidão de 1500, logo que os portugueses chegaram, eles trouxeram essa ideia, até 1888.
Né? Se a gente pensar, são 4 séculos de escravidão. Isso significa que o nosso país foi formado muito nessa mentalidade de que eu posso comprar e vender uma pessoa, de que eu posso dispor e explorar o trabalho dessa pessoa. E aí é um problema para a gente, porque isso é uma brasa que fica, que permanece, é uma estrutura mal resolvida, né? E que está aqui até hoje. Não, pode deixa ali, desculpa. Então, aqui, só para, né, André Rebouças, que era um homem negro e era engenheiro. Vocês já passaram ali pelo túnel Rebouças, pela Avenida Rebouças. Então, lembrando que o André Rebouças, os filhos Rebouças, eram negros e eram engenheiros, bastante importantes. Né? Então, Luiz Gama, que é o filho da Luísa Naim, né? O José do Patrocínio e o Joaquim Nabuco. Então, esses participaram ativamente pela campanha pela abolição. Né? Então, quando a gente está falando da campanha pela abolição, parte da sociedade civil também abraçou essa campanha, e por isso, né, a gente vê que ela chegou ali em 1888, né, com a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea não é assim uma concessão da princesa Isabel. Ela foi lá e conseguiu. Não, é uma luta, gente. Eles fizeram isso porque eles foram obrigados, porque não tinha mais como manter essa sociedade tão violenta, tão difícil, daquela forma, tinha que fazer alguma coisa. Por isso é que a Lei Áurea foi assinada. Só que tentaram, os proprietários de terra, tentaram estender isso o máximo. Então, veio com uma lei, primeiro, a proibição de tráfico de africanos. Não pode mais vir africanos para o Brasil. Ah, não deu, o povo ainda não está conformado com isso. Ah, então não pode mais escravizar filhos, né, de mulheres escravizadas. Não. Tá, mas o povo isso também não resolveu o problema. Ah, então a gente vai libertar os acima de 65 anos. Também não resolveu o problema. Então, o que a gente vai fazer? Agora não tem mais jeito. Né? Então, é a abolição. Só que, o que você faz com essa população que não ensinaram a ler e escrever? Ao contrário, proibiram de ler e escrever. Não ensinaram o ofício. Não deram nenhuma estrutura e, de repente, falam assim, bom, agora você faz favor de sair da minha terra e procura aí um lugar para viver. Ah, e tem mais uma coisa. Aí você fala assim, mas então o pessoal podia sair, o Brasil é muito grande, podia pegar um pedaço de chão, começar a plantar e ia ter sua vida. Tinha uma lei que foi feita um pouco antes da abolição, já de caso pensado, em 1850, a abolição é em 1888. Um pouco antes, em 1850, tem uma lei chamada Lei da Terra, que a terra já não pode ser doada, a terra só pode ser comprada. Para que isso, minha gente? Para tirar a possibilidade, principalmente dos ex-escravizados, conseguirem terra. Então, foi tendo uma série de obstáculos. Então, não é fácil. A vida após a abolição não é fácil. Então, você vê a população sendo obrigada a ir para os lugares mais distantes e tem que trabalhar, e tem que morar onde tem trabalho. E onde vai ser isso? Perto das cidades, mas não dentro das cidades. Então, a gente vê as periferias sendo formadas, né, no processo pós-abolição. Né? E essa luta não termina aqui, essa luta vem. Então, aí a gente tem, como eu falei para vocês, uma forma de pensar do brasileiro muito racista, baseada muito nessa exclusão, porque, afinal de contas, foram quase 4 séculos de trabalho escravizado, onde o outro era inferior, por quê? Por causa da cor da pele, por causa do formato do cabelo, por causa da estrutura do cabelo, por causa do formato do nariz. Né? Isso gera também um problema bastante sério, problema de exclusão. Então, a população, e é a maior parte da população brasileira, né? A população afro-brasileira é a maior parte da população afro-brasileira. Se a gente pegar na Bahia, 80% da população baiana é negra. E a gente tem o quê? Exclusão. Né? Então, a nossa história é essa história feita na brasa do racismo. E aqui, só para a gente também ter um dado aqui de 2021, onde homens negros são as principais vítimas da violência armada no Brasil. Então, a gente tem a violência contra a população negra, é a maior violência que a gente tem. Então, o negro ainda é o mais assassinado, é a população mais assassinada, é a população que mais sofre com a violência. Não é a violência feita por, mas é contra
né? A gente ainda tem essa estrutura. Pode passar, por favor? Eu estou indo um pouquinho rápido para não atrasar, tá, gente? E aí, assim, no meio desse caos todo que a gente está vendo, então eu estou falando só da luta, só não, né? Mas da luta da população negra, eu não estou falando ainda da luta da população indígena, que também está em luta nesse momento. O Brasil entra em guerra com o Paraguai, tá? E aí é uma guerra que até hoje é muito mal explicada. Não é mal explicada, ela é mal contada, tá? Então a gente sabe por que ela começou, a gente sabe como ela se desenrolou, né? Mas a Guerra do Paraguai, ela é feita principalmente porque o Paraguai, naquele momento, ele precisava de saída para o mar, né? Se vocês veem aqui o Paraguai, ele não tem saída para o mar, aqui está Bolívia, Argentina, Brasil. Então ele precisa usar os rios Paraná, o rio Paraguai para chegar aqui no mar. Ele não tem como escoar os seus produtos. Então, ele precisa usar os rios. Só que o Brasil e a Argentina tomavam conta dos rios e tinha que dar autorização para o Paraguai. O Paraguai pegou e falou assim, olha, quer saber, vamos negociar? Não negociou, não tem uma saída. Então, né, o Paraguai começa e aí queima navio brasileiro e o Brasil entra na guerra contra o Paraguai, né, apoiado por Argentina e pelo Uruguai, contra o Paraguai. O Paraguai não tinha a mesma estrutura de terras que a gente tinha. Aqui, a nossa estrutura de propriedade rural é uma estrutura de grandes proprietários de terra. No Paraguai, eram pequenos proprietários de terra. Era um governo ditador, mas era de pequenos proprietários de terra. Não tinha uma população escravizada tão forte quanto a nossa. A gente tinha indígenas, na maior parte das vezes, trabalhando nessas pequenas propriedades. E Solano Lopes acreditava que ele, que era o presidente do Paraguai, acreditava que ele tinha um treinamento, tinha um exército mais bem equipado e melhor do que o Brasil. O Brasil, até então, não tinha um exército tão bem estruturado como a gente tem hoje. O exército, a estrutura do exército, nasce na Guerra do Paraguai. Então, a estrutura do exército brasileiro nasce na Guerra do Paraguai. E aí foi uma carnificina. O Paraguai foi dizimado. Quase todos os homens paraguaios foram assassinados, porque chegou uma hora que já não se matava para vencer a guerra. Chegou uma hora em que crianças foram mandadas para o campo de batalha. E aí há relatos de que as crianças se agarravam nas pernas dos soldados brasileiros, pedindo para não serem mortos, e os soldados matavam e degolavam. Meninos, sobretudo meninos. Então, e é nesse contexto que é criado, que é forjado o Exército Brasileiro. Então, esse aqui é um HQ que conta essa história, principalmente de uma determinada batalha, em que são os meninos que vão para a frente de batalha. Então, assim, a população, metade da população paraguaia morreu. Quase todos os homens do Paraguai morreram. Há cidades em que ficaram 20 mulheres para um homem. A média era de 4 mulheres para um homem. Então, assim, e foi uma carnificina feita pelo Exército Brasileiro, que é estruturado naquele momento. Então, naquele momento, nasce o Duque de Caxias para a gente, para a história. Ele já existia, ele era o comandante, então ele se torna o comandante do Exército. A história que o Exército Brasileiro conta é de que o Brasil estava lutando contra um ditador, que era o Solano Lopes. A história que o Paraguai conta é essa. Houve a morte, e uma morte mais do que necessária para se vencer uma guerra. Mas as lutas, elas também eram travadas dentro das cidades. E que curioso, aqui em 1880 teve uma luta na cidade do Rio de Janeiro, sabe por quê? Para quê? Vocês conseguem adivinhar pelo desenho? Tem um bonde aqui. Por que será que as pessoas revirariam bonde? Valor, muito bem. 20 réis. Parece 20 centavos? É uma praga que a gente tem. Mas são 20 réis. Então, resolveram aumentar o preço do valor do bonde em 20 réis. 20 réis, de um vintém. Quase 20 centavos. Mas, naquele momento, eram 20 réis. E a população ficou enfurecida. Porque isso, na realidade, é a ponta de um iceberg. O que revelava?
a questão de preço, a questão da vida ruim, a questão de falta de moradia, de má condição de trabalho, de alimentação. Era isso que revelava. A população não teve erro. Foi para a rua, matou os animais, porque muitos desses bondes eram puxados por cavalos, matou animal. Então, foi assim, a polícia não deu conta, eram 5.000 revoltosos num determinado dia. Isso durou dias. Teve que mandar o exército teve que vir atirar. Então, só depois de muitos mortos é que se conseguiram debelar essa revolta. É claro que, passado alguns dias, o aumento na passagem foi cancelado. Alguma coincidência com a nossa história recente? Não, não é. O que quer dizer? Que as nossas revoltas, as nossas brasas, continuam aí, a ponto de virar fogo a qualquer momento. E aí, nesse contexto, teve aqui a revolta da Chibata. A revolta da Chibata é muito interessante, porque ela acontece já depois da abolição da escravidão. Então, a princípio, todos nós somos iguais, certo? Errado. Há uns mais iguais que outros, outros são menos iguais. E aconteceu o seguinte, na Marinha Brasileira, os cargos de oficial, então, almirante, isso vai para quem é da elite. O marujo, o marinheiro, este é para a população geral, que não tem outra alternativa. E a maior parte desses marinheiros, desses marujos, eram o quê, gente? Negros. E a Marinha, neste momento, ela tinha castigos físicos. Caso acontecesse, você tivesse um deslize, você poderia ser castigado. E já tinha havido muitas revoltas, assim, muitas reivindicações de que não aplicassem mais castigos físicos nos marujos, nos marinheiros. Até que, num determinado dia, um marinheiro recebe 200 chicotadas. Aí não teve erro. João Cândido, o almirante negro, ele reúne, ele lidera aqui uma revolta dos marinheiros. Eles só pegaram os 4 navios de guerra que o Brasil tinha, pegaram esses navios, pegaram seus canhões e apontaram para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, imagina, os 4 navios de guerra do Brasil, com seus canhõezinhos apontados para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, comandados por quem, gente? Por negros marinheiros, que exigiam o fim dos castigos físicos, melhores soldos, uma comida decente. Diante disso, vocês acham que negociaram? Claro que negociaram, prometeram tudo isso, claro que fizeram. Gente, tinham 4 navios com todos os canhões apontados para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eles falaram, nossa, claro, a gente negocia, não, está tudo perdoado, fica tranquilo, vai para casa, na boa, está todo mundo a me esticar, que eu assino. Isso foi feito. No entanto, o que acontece? Terminada a revolta, era mentira esse bilhete, sabe aquela história? Era mentira esse bilhete? Mentira, eu vou atrás de você, eu vou te prender, eu vou torturar, eu vou mandar você para longe. E aconteceu isso. O João Cândido, o almirante negro, ele foi internado no manicômio, ele ficou por vários anos no manicômio. Depois ele foi julgado, inocentado, ele foi liberto. E ele passou a vida dele, ele não podia mais voltar para a Marinha, ele passou a vida dele descarregando navios pesqueiros na orla marítima ali do Rio de Janeiro. Ele trabalhou até mais de 80 anos. Ele morreu com 89 anos, e ele trabalhou até mais de 80 anos. No final da vida dele, o governador, que era, na época, isso foi na década de 60 que ele morreu, um governador que era o Leonel Brizola, acabou concedendo a ele uma aposentadoria, mas isso no final da vida dele. Então, João Cândido é um herói brasileiro, quer dizer, se a gente tem uma condição de vida um pouco melhor, também é por essa luta. Bom, no campo, a luta não para, também. No campo, a situação também é de miséria, principalmente se a gente vai para uma região do país onde de tempos em tempos tem seca, onde de tempos em tempos a gente tem fome por conta da seca. E aí a gente teve o Arraial de Canudos, que foi construído, liderado pela figura aqui. Obrigada, falhou agora, do Antônio Conselheiro. Tá? Gente, ele conseguiu construir um arraial
que tinham mais de 30 mil pessoas morando ali. Né? Ele consegue construir isso com sertanejos pobres, né, que vão para lá. E o que o Antônio Conselheiro prometia? Ele prometia liberdade para as famílias viverem, desde que fosse sob a sua orientação religiosa. Era um homem bastante religioso. E aí estavam lá vivendo, tranquilos, né? Teve um momento em que ele encomendou uma madeira, ali de uma cidade vizinha, foram pegar a madeira, pagaram metade da madeira, foram pegar a madeira, né? Os homens do Antônio Conselheiro foram pegar a madeira, e o dono da madeireira falou assim, não vou entregar. Como não vai entregar? Nós pagamos, por que o senhor não vai entregar? Não, vocês não são oficiais, não, assim, não tem nada aqui, essa terra, vocês não têm a posse, a propriedade dessa terra, vocês são poceiros, eu não vou entregar a madeira. E aí não teve dúvida, né? Eles foram e cometeram atos de violência contra o madeireiro e tomaram a madeira. O comerciante se queixou para o governador. O governador mandou uma primeira expedição que foi rechaçada, né? Acabaram. Aí o governador se queixou para o governo federal. O governo federal mandou uma segunda expedição, agora já federal. Foram rechaçados. Terceira expedição, rechaçados. Somente na quarta expedição, terceira federal, aí com canhões de última geração, é que eles conseguiram destruir Canudos. E aí a gente está falando de 20 mil mortos, de 20 mil a 25 mil mortos. Só sobraram mulheres, né? Mulheres e crianças. E a maior parte dessas mulheres foram escravizadas sexualmente falando, principalmente para os soldados que lutaram ali. Então, Canudos. Uma outra guerra que aconteceu foi em Contestado, numa coisa muito semelhante também, em disputa de terra, onde mais de 10 mil pessoas morreram também. Mas, obrigada. Essa daqui, na divisa do Paraná com Santa Catarina, né, num terreno. Por que ela se chama a Revolta do Contestado? Era uma parte do território que estava em disputa entre Paraná e Santa Catarina, também por terra. E era uma terra que estava sendo cedida para se construir uma ferrovia. E o povo morava ali, o povo precisava dessa terra. Se organizaram, lutaram. Aqui também tem uma figura muito religiosa, bastante importante, que é o José Maria. Então, nessas duas revoltas, tanto Canudos quanto do Contestado, a gente tem uma figura religiosa que também lidera essas revoltas. Maísa. Cangaço, né? Eu acho que vocês já ouviram falar do cangaço. Geralmente é a mais famosa. Então, tem várias opiniões pelo cangaço. Tem aqueles que dizem que o cangaço é uma espécie de Robin Hood, que rouba do rico e dá para o pobre. Tem aqueles que dizem que são bandoleiros, assassinos, estupradores. Tem aqueles que dizem que são apenas vagabundos. Né? Tem, assim, diversas histórias sobre o cangaço. E o cangaço é tudo isso e mais misturado. Né? O cangaço ele foi considerado na sociologia como um banditismo social. Então, ele aconteceu no sertão, né, do Nordeste brasileiro, desde o final do século XIX até 1938, se não me engano. E ele eram bandos, né, que entravam em algumas fazendas ou em cidades, roubavam, às vezes matavam. E por que o cangaço aconteceu, gente? Por que esses grupos armados de bandoleiros aconteceu? O que foi? O que existia para acontecer? Miséria, seca, vingança familiar, uma série de questões acabavam levando as pessoas ao cangaço. E o cangaço ele é muito forte na cultura brasileira. E a gente vê que, principalmente, o mais famoso deles, que é o Lampião, tinha a figura de mulheres, as mulheres que acompanhavam. Né? Então, é uma história bastante interessante, porque o cangaço não é só uma coisa, não é uma coisa só. Ele tem várias facetas, várias maneiras de se olhar para o cangaço. Mas a origem do cangaço é essa. Ela vem da miséria, ela vem né, de disputas familiares, de violência, de seca, que acaba levando as pessoas
a andarem como bandos, né? E, em alguns casos, protegendo, em outros casos, não. E, assim, o cangaço, ele tem uma estrutura tão forte, ele é tão forte no imaginário do nosso povo, que a gente vê figuras como Luiz Gonzaga e, mais recentemente, até a própria Juliette, né? Lembra da Juliette? Usando o chapéu, que remete ao chapéu que era utilizado pelos cangaceiros. Né? Então, a gente tem uma literatura, né, muito forte também, falando aí dos cangaceiros, né, que é uma luta também, é uma luta, de alguma forma, lutando contra a miséria, de alguma forma, lutando contra essa concentração de renda que a gente tem na sociedade brasileira. Então, é uma forma de luta, é mais uma brasa. A gente teve as greves, eu nem vou falar muito, porque as greves operárias, aqui de 1917, as mais fortes, 1917 e 1920, elas são muito estimuladas por uma revolução que aconteceu longe, que aconteceu na Rússia. Né? E aqui os operários disseram o seguinte: se os operários na Rússia tomaram o poder, por que a gente não pode fazer o mesmo aqui e mudar essa estrutura que a gente tem? Né? Então, aí a gente teve bastante conflito, principalmente em 1917, a cidade de São Paulo parou, a cidade do Rio de Janeiro parou, que eram as duas cidades que tinham maior número de fábricas. E o que esses operários reivindicavam? Gente, reivindicavam que crianças menores de 14 anos não trabalhassem, reivindicavam um limite de hora de trabalho, reivindicavam férias, reivindicavam que as mulheres tivessem melhores condições de trabalho. Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas são mulheres e crianças que trabalhavam nessa fábrica sob condições de trabalho horrorosas. Né? E aqui tem, desde imigrantes, filhos de imigrantes, também filhos de ex-escravizados, né? A população negra também está aqui entre os operários. Né? No campo, a coisa continuou. Então, a gente teve a luta de contestado, a gente teve a luta do cangaço, a gente teve a luta ali do Antônio Conselheiro, mas no campo a coisa continuou. E aí a gente viu, na década de 50, até o golpe militar, uma série de organizações de camponeses que reivindicavam o quê, gente? Reivindicavam terra. Para quê? Para plantar. Ele não estava reivindicando fazenda, não, gente. Era reivindicando um pedaço de terra ali, para plantar um feijão, para plantar um milho, para plantar batata, para plantar mandioca, para poder comer. É isso que essas pessoas estavam reivindicando. E teve uma organização chamada Ligas Camponesas que ajudou. Né? Então, estes camponeses se organizarem. E o que eles reivindicavam? Principalmente que aqueles engenhos, antigos engenhos que estavam sem trabalho, chamado fogo morto, né, porque já não produziam mais nada, que eles fossem arrendados para esses camponeses, para eles poderem plantar. Né? E aí foi uma luta muito grande. E por que as ligas camponesas acabaram em 1964? Alguém sabe? O que aconteceu em 1964? Exatamente, golpe militar. Então, tudo acabou. Né? Acabou em termos, porque a gente sabe que o povo é da resistência. O povo vai encontrar maneiras de resistir. O povo vai persistir. Então, aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, que a gente está falando de como a estrutura de terra no Brasil ela é desigual. Então, assim, 2% dos imóveis de proprietários controlam 47% da área produtiva do Brasil. Deu para entender? 2% de proprietários controlam quase metade da área produtiva do Brasil. E a gente tem aqui 90% de proprietários controlam menos de 30% da área produtiva do Brasil. O que isso quer dizer? Que tem muita terra na mão de pouca gente. Esse é o grande problema que a gente tem no campo. Pode passar mais, por favor. Né? Então, e aqui, né, na época, em 64, as pessoas estavam bastante mobilizadas. E, na época, o presidente da época, o João Goulart, tinha prometido reformas de base. E aí a população falou, a gente vai defender as suas reformas
a bala se for necessário. Mas os militares vieram e falaram, não, a gente não vai deixar reforma nenhuma acontecer. Pode passar, por favor. No entanto, há formas de resistência. A gente teve a Comissão Pastoral da Terra, que se organizou, né, desde 1970, que está organizando a população. Então, só para a gente ver, em 2020, os conflitos no campo. Né? Então, a gente teve um aumento de 2019 para 2020, um aumento de quase 8% nos conflitos no campo e o número de pessoas envolvidas. Isso quer dizer que o campo, né, continua ainda em guerra. O campo continua ainda em conflito. Por quê? Porque a gente tem muita terra na mão de pouca gente. E pouca gente precisando, aliás, muita gente precisando de terra. Bom, agora eu vou falar assim, muito rapidamente dos movimentos que a gente vê hoje. Esse tipo de movimento todo que eu falei para vocês, isso foi antes da internet, isso foi em outra época. Hoje as pessoas se organizam muito a partir da internet. Elas se organizam muito a partir, né, de outros tipos de manifestação. Então, a gente tem alguns movimentos que estão na pauta, estão acontecendo, têm suas lutas. Né? Então, a gente vê aqui o movimento feminista, que começa lá atrás, com as mulheres pedindo o direito de votar, e continua ainda hoje, com, inclusive, as mulheres negras, aqui a Lélia Gonzalez, falando, olha, o feminismo branco pede uma coisa e o feminismo negro pede outra coisa. A gente tem necessidades diferentes, e é importante olhar as necessidades que a gente tem de diferentes. No Brasil, graças àquela estrutura escravocrata que a gente viu, as empregadas domésticas, elas foram o setor da sociedade mais explorado na história do Brasil. Né? A gente vê, por exemplo, nas novelas da Globo, a empregada doméstica dormindo na casa da patroa como se fosse uma mucama, como se fosse da época da escravidão, gente. Isso não é normal, isso não é aceitável, isso não deveria acontecer. Quando a gente teve lá a lei das empregadas domésticas, em 2016, houve toda uma confusão, as pessoas diziam, nossa, vai acabar o emprego para a empregada doméstica, agora muitas famílias vão ficar sem renda. Não, as pessoas têm direito a trabalho, mas têm direito a um trabalho digno, a um trabalho justo. Né? Então, a gente tem essa luta. Então, essa pauta está no movimento feminista, porque a luta da mulher é a luta da família também. Porque a luta da mulher vem junto acompanhada de uma luta por creche. Porque a mulher precisa saber onde deixar o seu filho para poder trabalhar, para poder lutar. Então, a luta da mulher também é uma luta da família, né? É uma luta da criança, está muito ligada à luta da mulher. Não vou me estender muito. É uma luta nossa de hoje. Né? É o movimento LGBTQIA+. Né? É um movimento também bastante forte e bastante importante, porque você pode ter a sua sexualidade de uma determinada forma, se reconhecer com um gênero de determinada forma, problema seu. Mas deve respeitar a identidade do outro. Então, é respeito, gente. O outro tem direito a viver do jeito que ele quer, do jeito que ele se identifica, amar quem ele quiser amar, viver com quem ele quiser viver, se identificar da forma como melhor couber a ele. É isso que o movimento LGBTQIA+ faz. E assim, vocês podem falar assim, mas nosso país tem várias leis que protegem. Em termos, o Brasil é um dos países que mais matam a comunidade LGBTQIA+. Então, é importante que essa comunidade vá à rua e diga, nós existimos e nós temos o direito de existir. E movimentos protagonizados por jovens, e essa casa aqui é um exemplo disso. Né? É um movimento, é uma casa que nasce desse movimento, que é muito diferente de todos os outros movimentos. Aqui a luta é por um outro padrão estético, é por um outro padrão de música, é por uma outra forma de viver, mas é uma luta acompanhada também do quê? Do antirracismo, do combate ao racismo, pela liberdade de viver, de se expressar e de ser quem é. A periferia é pujante, a periferia ela é forte, ela é rica. Né? Assim, eu não conhecia aqui a cidade de Tiradentes, eu conheci hoje. Né? E no caminho para cá, a gente veio, eu até vim comentando com o Marco, ele veio comentando comigo, a quantidade de comércio, gente. Isso aqui
É impressionante a quantidade de dinheiro que gira aqui. Comunidade, assim, a periferia, ela tem valor, ela precisa ser valorizada, e a luta aqui da comunidade, principalmente dos jovens, é para chamar a atenção para essa comunidade. Chamando a atenção aqui, ó, eu existo, eu tenho direito de existir, eu tenho direito a ter água, a ter escola, a ter faculdade, eu tenho direito a tudo isso. Então, é uma luta bastante forte, bastante importante, que utiliza um outro mecanismo de luta, que é a arte, né? E movimentos étnicos raciais. É interessante que hoje, quando a gente fala desses movimentos, são movimentos que estão muito ligados internacionalmente. Aí aquilo que acontece nos Estados Unidos, imediatamente tem repercussão no Brasil, né? Então, aí por isso que a gente vê, né, vidas negras importam, vidas negras importam, vidas indígenas importam, vida LGBTQIA+ importa também, vida de mulher também importa, né? E aqui esses movimentos eles estão muito relacionados. O combate ao racismo não é um combate só brasileiro, mas é principalmente brasileiro para nós. Maísa? Né? Então, assim, são várias as pautas do movimento étnico-racial. A gente teve algumas conquistas, mas ainda há um campo de luta bastante forte pela frente, porque no Brasil existe aquele tal racismo velado. As pessoas, não, eu não sou racista. Nossa, eu tenho até um amigo negro. Gente, é uma coisa horrorosa isso. Horrorosa. Nossa, né? Não tem problema. Né? Tenho até um amigo que vai em casa. Gente, é absurdo isso. É absurdo. Mas está na maneira como as pessoas falam, está na maneira como as pessoas olham. É aquela coisa. Eu não posso falar de racismo porque eu não sofro racismo. Mas eu posso falar da estatística. Eu posso falar da história. É disso que eu posso falar. Né? E eu posso dizer que a nossa estrutura histórica é uma estrutura racista. E aí, algumas conquistas. Então, são conquistas que a gente tem que continuar pensando nelas e protegendo. Cotas nas universidades, o feriado do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é importante. A regularização das propriedades dos quilombos, né? Isso tudo são lutas que são importantes. Movimento indígena também tem uma pauta bastante importante. Eu falei um pouco mais do movimento indígena hoje na primeira parte, então eu não vou me estender aqui. Né? E aí, uma coisa que quase a gente não vê são os indígenas urbanos. Pode passar, Maísa, por favor. Né? Então, às vezes, na cidade, a gente tem comunidades indígenas que vivem à beira da miséria, por várias razões, né? Principalmente pelo descaso do poder público em tratar essa comunidade como essa comunidade deve ser tratada, com as suas especificidades, porque ela é diferente. Ela tem direito a ter, por exemplo, a sua língua, a ter respeitado a sua cultura, a sua maneira de viver, né? Que não necessariamente é igual à maneira da cidade ou de outros viverem. Por favor. E aí a luta pelo clima, né? Que aí a gente tem, no caso, a imagem não ficou boa, mas Artemisa Chacriabá, né? Que é uma indígena, e que essa luta pelo clima tem tudo a ver com a luta indígena. Se você defender o indígena, a terra indígena, você vai ter terra. Se você defender a terra, você defende o indígena. Essas coisas, elas estão intimamente relacionadas. E cada um tem a sua luta. E a nossa luta pode ser o nosso corre do dia. É a luta de terminar uma faculdade, é a luta de ter um emprego, é a luta de manter a nossa família bem, saudável. Cada um tem a sua luta. E todas as lutas devem ser respeitadas. Por quê? Porque a gente vive, porque nossa formação é uma formação de luta. Nós fomos formados, a nossa história, na resistência, na luta, independente da luta, da sua luta. Toda luta é justa, toda luta merece ser respeitada. Gente, muito obrigada, e é isso.